Então vamos atualizar as notícias do Santos e ainda falar sobre o Campeonato Brasileiro. Os jogos que continuamos secando para ver se de alguma forma o Santos é ajudado, né? E teve um resultado nesta quarta-feira que foi o empate entre Cruzeiro e Vasco por 2-2. Tudo nos conformes. Era aquilo que eu queria que acontecesse. Na pior das hipóteses, a vitória do Vasco, porque o Cruzeiro tem uma tabela mais encardida pela frente. O Cruzeiro vai ter o Botafogo fora de casa e o Palmeiras na última rodada dentro de casa e sem torcida, né? Por conta dos problemas que aconteceram lá no jogo contra o Curitiba. Mas terminou empatado. Só não tá daquele jeito que eu gostaria que tivesse, porque infelizmente lá no outro jogo, né, o Fortaleza roeu a corda. Se tivesse pelo menos empatado com o Cruzeiro ia estar mais atrás na tabela, tivesse ganho. Então a nossa situação ia estar um pouco mais tranquila. Mas enfim, dos males o menor. Não perdemos a posição na tabela. O Santos continua em 14º lugar, naquele aperto, né? 42 pontos, com 11 vitórias. O Vasco e o Cruzeiro foram a 41, igualaram o número de partidas, mas o Vasco também tem 11 vitórias, só que tem um ponto a menos. E o Vasco e o Cruzeiro têm 10 vitórias e um ponto a menos também. Então a rodada, este jogo em específico, ajudou o Santos, né? O Santos poderia estar neste instante em 15º e tem todo o aspecto psicológico de olhar a tabela e ver mais dois times atrás. E se o Santos joga fora de casa contra o Botafogo no domingo, o Vasco pega o Atlético Paranaense fora e o Cruzeiro tem um confronto direto contra o Goiás. O Goiás, se não ganhar, eu diria para vocês que o Goiás cai matematicamente. Praticamente a chance do Goiás cair matematicamente é enorme, porque aí o Cruzeiro iria a 44, o Goiás com 35 não alcançaria mais o Cruzeiro, né? Então a vaca do Goiás já ia ter deitado. Então os caras precisam ganhar de qualquer jeito. Então, de toda forma, é aquela velha história, né? O Santos precisa fazer a parte dele, empatar, ganhar, de preferência, mas vai entrar na próxima rodada com Vasco e Cruzeiro lá atrás, o Bahia também, que pega o Corinthians na sexta-feira, fora de casa, né? Espero, né, que atrás, porque do jeito que esse campeonato é maluco, tudo pode acontecer, enfim. Então, abrindo este vídeo, falo desta momentânea posição do Santos, que eu espero que melhore, que o Santos pule de 14º para 13º, 12º, enfim, que ele caminhe nesta tabela em direção a uma posição melhor e sempre mais longe do Z4. E vou comentar também alguns assuntos do dia no Santos Futebol Clube, tá certo? Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é um conteúdo em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena. No Instagram, @unitá.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode retirar em loco lá com o meu amigo Marcão, ou então solicitar a comodidade do delivery que entrega na sua casa, dizendo que viu aqui no canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitá Premium Beef, a arte do bom churrasco. Se você chega agora aqui ao canal, peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Bom, dito isso, sobre resultados, só para passar aí, né, tem muito jogo, tem jogo nesta quinta, né? Tem Bragantino e Flamengo, tem Fortaleza e Botafogo e tal, mas assim, próxima rodada, só para vocês saberem, começa na sexta com Corinthians e Bahia, aí no sábado à noite tem Atlético Paranaense e Vasco. Esses dois resultados aqui, se os nossos rivais entrarem em campo e perderem nesta rodada, o Santos já vai entrar bem mais tranquilo contra o Botafogo, né? Porque não vai ter sido ultrapassado pelo Vasco e vai pelo menos manter a distância
de 4 pontos que tem hoje em relação ao Bahia, né? Aí tem Fluminense e Curitiba, não muda nada a nossa vida. Botafogo e Santos sendo domingo às 4 da tarde. Aí tem Atlético Mineiro e Grêmio, também não muda nada. São Paulo e Cuiabá. Cuiabá tem 47, né? Eu gravo este vídeo enquanto São Paulo e Fluminense se enfrentam. No intervalo estava 0-0. Inter e Bragantino. O Inter tem um ponto só à frente do Santos, 43. Bragantino precisa ganhar aqui para brigar lá em cima ainda. E tem Fortaleza e Palmeiras. América e Flamengo não orna, Goiás e Cruzeiro. O Santos está de novo naquela situação que teve algumas rodadas atrás, em que ele depende dele. Por exemplo, se ele chegar nos 45 pontos, é praticamente certa, é uma questão estatística, matemática, geométrica, sei lá eu, para dizer, ó, escapou do rebaixamento. Mas chegar nos 45 pontos, venceu o Botafogo, o Santos ainda tem chance de passar na rodada Inter e Fortaleza. Ainda tem essa. O Santos pode passar o Inter e o Fortaleza na rodada. Depende dos resultados, obviamente. O Santos pode chegar ao 12º lugar na tabela. Mas é aquilo. A gente tem que fazer o nosso papel preocupado com deixar o 17º lugar para longe. Mas imagina, você chegar no jogo contra o Fluminense na Vila, à frente de Fortaleza e Inter, seria ótimo, né? Mas vamos aguardar. Marcelo Fernandes precisa definir o time, né? Tem algumas boas notícias. O Tomás Rincon já treina no campo. Ele voltou e, apesar da lesão, ele está fora da partida contra o Botafogo, talvez até contra o Atlético Paranaense, contra o Fluminense. Mas por outro final de semana contra o Atlético Paranaense é muito provável que ele volte, né? Já faz um trabalho dentro do gramado, tem até as fotos no Flickr do Santos e tal. O Marcos Leonardo está treinando também, já tem um tempinho, voltou esta semana, né? Aliás, o treino que ele fez na seleção pré-olímpica foi tão importante que nem foto a CBF divulgou. Foi um negócio meio secreto, né? Foi lá no CT do Corinthians. Espero que nenhum candidato à presidência do Corinthians tenha ido encher o saco dele, porque tem um aí dizendo que quer contratar o Marcos Leonardo. Eu falei, tá bom, paga um caminhão de dinheiro e aí você leva, né? Cada uma que a gente escuta, mas enfim. Então o Marcos Leonardo está treinando, o Tomás Rincon está fazendo a recuperação e o Soteldo, minha gente, vejam só que coisa, né? Já teve vezes em que o Soteldo viajou para a Venezuela, ficou preso lá, não conseguiu voltar e tal, preso no sentido logístico, tá? Pelo amor de Deus. É porque tem gente que às vezes não entende o que a gente fala. E aí teve toda uma confusão envolvendo o governo clima tenso, estou vendo aqui no Diário do Peixe, né, entre seleção da Venezuela e do Peru, relatando dificuldades causadas pela torcida adversária e principalmente pelas autoridades peruanas, né? A última delas foi a não liberação do voo de volta da Venezuela para o seu país. O avião não decolou com essa proibição de reabastecimento para voo, mas o Soteldo foi safo e utilizou um voo direto para o Brasil. Já ó, se pirulitou, como diria o outro, né? Então já caminho do Brasil e tal, tinha chegada prevista nesta quarta-feira, deve ter chegado já, inclusive, e vai estar no CT Repelé na manhã desta quinta às 10 da manhã. Agora é aquilo, né? Precisa ser feita uma avaliação, ver se é para botar o rapaz para jogar. Ele voou nessas últimas horas, né? Então talvez seja necessário dar um descanso para ele. O jogo é só domingo. Nós estamos assim, talvez ele possa treinar só na sexta tarde, né? Ou no sábado de manhã, não sei qual vai ser a logística do Santos para ir para o Rio de Janeiro. Enfim, mas deixar ele sossegado aí, né? Sossegado e prontinho para poder jogar o futebol dele, porque vai ser muito importante contar com o Soteldo. O Botafogo vai pressionar o Santos vai precisar de espaço, velocidade. Sem o Soteldo perde-se muito, né? O Maxi não é um jogador dessa característica. O Mendonça até mas não tem o talento do Soteldo, então vamos cuidar bem do menino para que ele fique à disposição do Marcelo Fernandes, que tem lá dúvidas ainda, ele não sabe se vai usar o Dodô. Isso pode interferir na questão da mudança do sistema.
dele usar os 3 zagueiros, a gente não sabe se ele vai usar os 3 zagueiros, a gente não sabe se ele vai usar o Lucas Lima ou o Nonato, deve ser o Rodrigo Fernandes mesmo, né? Durante essa semana rolou um papo de que ele podia usar o Camacho, para manter o sistema no lugar do Dodô, aí botaria o Camacho ali de terceiro zagueiro. Aliás, o Camacho já jogou assim com o Carille e o Rodrigo Fernandes de volante. Pode ser também, né? Pode ser também, porque aí se não usar os 3 zagueiros, ele não vai botar o Jair. Podia, né? Mas não vai, porque acho que o rapaz não está pronto ainda 100%. Ou então ele vai ter que mudar o sistema, botar um 4-4-2, mas aí o Lucas Braga tem mais dificuldade em sendo lateral propriamente dito do que sendo ala. São as probabilidades aí que o Marcelo Fernandes ainda tem para resolver. Ele tem algumas horas ainda, alguns dias para preparar este Santos que vai enfrentar o Botafogo, que eu repito, né, diante das circunstâncias do campeonato, o Santos está só treinando nesta semana e o Botafogo tem jogo nesta quinta-feira, 7 da noite, contra o Fortaleza, lá em Fortaleza, né? É um jogo duro, o Fortaleza precisa se recuperar, apesar de eu estar torcendo contra o Fortaleza agora, para que o Santos possa passá-lo na tabela, mas o Botafogo vai ter toda a questão de logística, né? Vai entrar em campo 7 da noite, o jogo vai acabar às 9 e tanto, quase 10, vai voltar para o Rio de Janeiro na sexta, vai ter pouco tempo para descansar, sabe Deus se vai ter alguém expulso, alguém com terceiro amarelo e tal. Então o Santos, o Botafogo vai estar mais cansado, né, do que o Santos, por conta desse jogo aí da logística. Se ainda fosse um jogo em casa, ainda tinha essa facilidade, mas não é. É um jogo que exige viagem e tal, né? O desgaste, a necessidade que o Botafogo tem de buscar o resultado por conta da situação da tabela do Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo tem 33 jogos, o Palmeiras tem 34, mas o Palmeiras lidera com 62. O Botafogo, se empatar, continua em segundo lugar, colado no Palmeiras, mas se ganhar, passa à frente, né? E aí vai querer resolver a vida dele contra o Santos lá. Só lembrando que o Bragantino e o Flamengo vão jogar também, então eles têm jogos a menos. Então o Bragantino, se ganhar, vai a 62. O Botafogo tem que ganhar porque o Bragantino pode passar o Botafogo, né? E o Flamengo tem 57, pode ir a 60, empatar com o próprio Botafogo. Então tem uma rapaziada aí atrás, né? Uma galera aí atrás que tá babando. Então o Botafogo vai entrar pressionadíssimo nesse jogo contra o Fortaleza, vai se desgastar e vai entrar pressionadíssimo contra o Santos de qualquer jeito, ganhando, vencendo, ganhando, perdendo ou empatando. Campeonato muito doido, né, esse campeonato brasileiro. Mas o que importa pra gente tá todo mundo tranquilinho, todo mundo descansadinho, né? Trabalho tático, Marcelo Fernandes falou que ia ser importante essa semana para recuperar, espero que tenha recuperado todo mundo e que o Santos faça um jogo cheio de intensidade e de vontade, porque se ganhar, meus amigos, domingo à noite é dia de abrir aquela grapete, como diria o outro, né? E comemorar, porque vai estar talvez a um ponto apenas de escapar matematicamente aí do rebaixamento. Tá bom? Falei aqui também em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, telefone é o 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó, 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.